Dois, três, gravando. Hoje é dia 6 de maio de 21, né? Vamos falar sobre mercados assimétricos, assimetria de informação. Já estou apresentando aqui a lâmina para vocês, que fala em informação assimétrica, seleção adversa e moral hazard. Moral hazard, tradução do inglês. O que é hazard em inglês? Alguém sabe? Tem um jogador que se chama Hazard. Alguém sabe o que significa hazard? Não sei. Poderia ser isso. Risco moral. Seria a tradução, seria risco moral em português, tá? Moral em inglês, que é igual ao português, e hazard, que é em inglês, que significa risco. Então, na tradução, seria risco moral. Então, a seleção adversa e risco moral. Esses são os dois principais problemas de informação assimétrica. Tem outros, mas os dois principais são esses. Então, eu coloquei o casamento aqui. Tá? Qual é a grande questão do casamento? Antes do casamento, antes da Juliane dividir o copo com sei lá, com pasta de dente, escova, o Ricardo, o Ronaldo, tu tem a parte, o pré-casamento, concordam ou não? Sim. O que é essa parte do pré-contratual? Onde a gente diz ali que vai ter comunhão parcial de bens, professor? Mas antes da comunhão parcial de bens, é a parte em que a gente se conhece, concordam? Concordo. Então, a parte pré-contratual é a parte que as pessoas, né, terminam se conhecendo, terminam uma gostando da outra, né? Gostei disso nele, gostei nisso nela. Ou se for um casal homoafetivo, também não tem problema nenhum, tá? Pós-contratual, ok? Aqui pós-contratual. Bom, aí tu tem o seguinte, tá? Então tu tem o pré e o pós. E aqui, nessa aqui, tu tem o contrato de casamento. Seja união estável, seja o contrato, né, no civil. O pré-contratual é muito importante. Por quê? No pré-contratual, nós temos as chamadas informações. Onde é que está aqui? Informações ocultas. Hidden information, em inglês, tá? Informações ocultas. Quais são as informações que o homem ou a mulher, ou os dois homens, duas mulheres, podem ocultar? O que vocês acham? Pré-contratual. Caráter, né, professor? Se a pessoa é violenta ou não, né? Se a pessoa é... que mais? Se a pessoa ela é... digamos assim, tem relações de amizade com muita gente ou não, é uma pessoa mais introvertida, né? Se é uma pessoa trabalhadora ou não, se é uma pessoa, digamos assim, mais liberal, mais fechada, que está disposta a ter um relacionamento mais liberal ou um relacionamento mais tradicional, né? Tem um monte de informações que a gente pega pré-contratualmente, concordam? Sim. Ontem terminou o Big Brother, não terminou? Ontem ou terça, não foi? Eu sei que terminou, professor, mas sinceramente não assisto. Eu assisto por tabela, né? Eu assisto por causa da minha filha. Né? Então eu sei tudo. Eu sei que ganhou a Juliette, porque a Juliette é nordestina, porque a Juliette é muito simpática, porque a Juliette não sei o quê, tem muitos seguidores, ela defendia muito o Nordeste e tal, assim, ok. Bom, mas o que interessa é o seguinte, o Big Brother, pessoal, não é uma espécie... No Big Brother, tu não tem muitas vezes informações ocultas? Sim, daquelas câmeras escondidas lá. As primeiras semanas não são as semanas mais chatas do Big Brother? Geralmente as primeiras semanas lá dessa competição, desse como é que eles chamam? Desse... reality show. Reality show, né? Show de realidade, né? Será que por que as primeiras semanas são as mais chatas? Porque as pessoas tentam esconder as informações, não é assim? A pessoa tenta ser simpática, a pessoa tenta ser legal com todo mundo, né? Não quer brigar com ninguém para não ser excluída, para não ser colocada no paredão do Big Brother, né? Ou seja, são as chamadas
informações ocultas. Só que com o passar do tempo, essas informações ocultas, elas vão deixando de existir. Por quê? Pela convivência. Pela convivência, porque a pessoa não consegue manter aquele comportamento a vida inteira. Ela vai ser o que ela é, né? Então, o que tu tem? Quanto maior for o tempo pré-contratual, né? Quanto maior for o período antes do contrato, menos assimétrica é a relação. E quanto menos assimétrica for a reação, menor a possibilidade de ações ocultas. O que seria ações ocultas no Big Brother? Falem, colegas que assistem o Big Brother. Eu sei. Combinar voto? Combinar votos. O paredão, não é isso? O paredão do Big Brother. O que é o paredão do Big Brother? Não é um contrato tácito? O que é um contrato tácito? É um contrato escrito ou é um contrato de boca? De boca? É um contrato de boca. Ali, antes do paredão, não tem um acordo. Eu vou votar em ti, tu vai votar em mim, eu não sei quem, nós vamos votar nela, ou nele, não sei o quê, como é que é, no Nego Di, na Carol com K, sei lá, é por aí, né? E aí tu tem o quê? Tu tem um acordo. Isso aí, na hora, é pré-contratual, concordam? Pré-contratual. Aí na hora do paredão ocorre né, se realmente esses acordos pré-contratuais ocorrem ou alguns cometem ações ocultas. Novamente eu pergunto para vocês, essas ações ocultas, elas são mais comuns? Essas ações não previsíveis, pós-contrato, pós-acordo, são mais previsíveis no final do programa ou no início do programa? O que vocês acham? No final. Fica mais difícil enganar o outro, concordam, no final? Sim. Todo mundo já sabe quem vai votar em quem, não sabe? A fulana de tal vai votar no Fiuk, porque o Fiuk não gosta do Gilberto, que não gosta da Carol com K, que não sei o que. No final do programa, essas informações, esse comportamento oportunista, esse comportamento pós-contratual é muito mais difícil, né? Ou seja, tu contratualizar alguma coisa, acertar alguma coisa e mudar depois o teu voto. Por quê? Porque o tempo de programa, 2, 3 meses de programa de Big Brother, diminui o quê? Diminui a assimetria de informações. Eu pergunto, agora voltando para o casamento, o que é mais provável? Qual é a probabilidade de um casamento ser mais duradouro? Se esse tempo pré-contratual for maior ou for menor? Maior. Por quê? Porque daí você conhece melhor a pessoa, você tem mais informações sobre ela, é mais real a informação que você tem em função do tempo que se convive. As informações ocultas são difíceis, né? São difíceis de ocultar certas coisas, né? Tu não passa um ano tendo comportamento que não é o teu natural, né? Em uma hora ou outro momento tu vai falhar, tu vai fraquejar, né? E vai mostrar realmente quem tu é, concorda? Sim. Não é à toa que todo casamento que tem um tempo de namoro maior é um casamento que geralmente tem um prazo de validade maior depois do contrato. Concordam? Eu sei que muita gente não gosta, né? Não, em parte, né, professor? Oi? Em parte, porque... Não, por exemplo, em regra. Assim... Não, em regra. Não, média. Aí sim, concordo. Na média. Né? Então, o que tu tem? Na média, tu tem isso. Tu tem problemas que são menores, pós-contratuais, se tu tiver um longo período pré-contratual, se tu tiver informações ocultas. Aliás, se tu diminuir o número de informações ocultas. Esse é o problema de informação assimétrica.
Na economia capitalista, basicamente tudo é feito a partir de contrato de compra e venda. Por exemplo, ó, contrato de compra e venda de um carro. Todo mundo já foi ali no Big da Sertória em algum momento da vida ou não? Sábado de manhã ou domingo de manhã? Sim, tem o feirão, né? O que tem no Big da Sertória? Feirão de automóveis usados, não é isso? Sim. Aí eu pergunto para vocês, tu tem problemas aqui pré, né? E pós-contratual. Eu pergunto, pode haver informações ocultas? O nível de informação do comprador e do vendedor é o mesmo? Não, o vendedor sabe mais a respeito do carro que o comprador. Não há dúvida disso, né? A informação do vendedor é muito maior. O que o vendedor pode estar escondendo? Que o carro é uma bicheira. Que o carro tem um monte de massa. É verdade que dá até para identificar, né? Mas dependendo da quantidade de massa, de como foi feita a colocação de massa no carro, né? Essas informações podem ficar ocultas. O que mais? O vendedor pode ocultar que ele não fez a revisão no período exatamente determinado pela montadora. O vendedor pode ocultar de que quando ele usava o carro no verão, ele botava o carro na beira da praia. Né? Ao longo do ano, ele não deixava o carro na garagem coberta, ele deixava na garagem descoberta, e a ferrugem, né? Já começou, mesmo que pouquinho, a ferrugem, né, em alguns cantinhos já tá se mostrando, né, mas não no seu todo. Né? Então, há um monte de informações aí que estão ocultas e que dificilmente o comprador consegue enxergar. Ou seja, tu tem um mercado assimétrico. Quando o mercado é assimétrico, né, por exemplo, esse contrato de compra e venda de um carro usado, invariavelmente ele é ineficiente. Contratos assimétricos são contratos ineficientes, ou seja, contratos com assimetria de informações são ineficientes. São ineficientes. Pergunta, professor. Sim. Normalmente nos contratos existe lá embaixo dito assim que o Foro de Porto Alegre foi escolhido para dirimir quaisquer, né, demandas em função do contrato. Isso já é uma previsão de que pode haver informação assimétrica e que daqui a pouco... Pode haver, ou simplesmente o não cumprimento, né? O não cumprimento de uma das partes, né? Quando não há o cumprimento de uma das partes, né, há um litígio, e esse litígio determina, né, muitas vezes uma ação judicial, né? Basicamente é isso que ocorre. Né? E aí entra, claro, entra o Poder Judiciário para definir, né, de quem tem razão nesse litígio. Entenderam? Sim, obrigado. Vou dar outro exemplo, na área da saúde. Né? O plano de saúde, tu tem um contrato, né, entre seguradora e segurado. Né? Eu pergunto, quem vende para quem? O segurado vende para a seguradora vende para o segurado? Seguradora vende para o segurado. Vende o quê? O plano de saúde. E eu pergunto, quem é que tem mais informação sobre a saúde? É o contratante ou o contratado? O contratante. Ou seja, o segurado tem muito mais informações sobre o histórico de saúde dele do que o plano de saúde. Eu pergunto, tu tem um contrato simétrico ou assimétrico de informação? Assimétrico. O que faz a seguradora para diminuir essa assimetria?
Ela eleva, né, o valor do plano, né? O plano é mais caro em função do risco, né? Mais ou menos, não é bem isso que ela faz. Ela não pode elevar o plano muito alto, porque isso termina expulsando, né, Mas ela define faixas, potenciais, né, de idade. segurados. Ela define por faixas de mais idade. Mais ou menos. Tem mais... Ela não estabelece, por exemplo, prazo de carência para determinados procedimentos. Sim. Ela não estabelece limite de gastos para determinados procedimentos. Sim. Ela não exclui certos serviços, por exemplo, serviço de cirurgia plástica, né? Desde que não seja, evidentemente, como é que chama hoje em dia, cirurgia reparadora, plástica? Né? Reparadora, né? Mas isso, puramente estética. Tem. Que mais? Tem uma série de procedimentos que ela não cobre, né? Não garante cobertura. Né? Justamente por quê? Porque nesses procedimentos é a maior parte das situações de assimetria, né? A pessoa diz uma coisa e depois assinado o contrato vai ter outro tipo de comportamento. Entenderam? Que mais? Por exemplo, seguro de carro. O que faz a seguradora de carro para evitar comportamentos oportunistas, pós-contratuais? Eu pergunto, antes de segurar o carro, né, antes de fazer seguro no carro, a gente tem um comportamento. A gente pode mudar o comportamento após fazer um seguro total no carro, sim ou não? O que vocês acham? Oi, pessoal, tô aqui. Não estão escutando? Acredito que sim, professor. Tipo, qual é a... Se tu, vamos supor, tu tem carro, Juliane? Não. Teu Eduardo tem? Também não, é uma coisa que não pretendemos ter. Tá, tudo bem, mas vamos supor que Meu cunhado tem. Oi? Meu cunhado tem. Teu cunhado tem, pronto. Eu pergunto, será que o comportamento dele não vai mudar quando ele fizer um seguro total do carro? Por exemplo, antes do seguro total, ele saía numa festa, saía num show com a tua irmã, né? Não, é irmão dele. Hã? É irmão do meu... o irmão dele, né? Teu concunhado, então, né? Isso, tá? Saía com... vamos supor que ele saía lá com a companheira dele, ok? Uhum. Oi? Sim, pode continuar. Tá? Ele saía com a companheira dele antes de ter seguro. Será que ele não botava no estacionamento? Será que ele não cuidava para se botasse num lugar, num estacionamento na rua, numa rua mais iluminada, né? Ele não estaria disposto a pagar por algum tipo de garantia? Será que ele não compraria uma Doberman, um corta-corrente? É que ele não compraria pelo menos um cadeado e uma corrente? O que tu acha? Sem seguro. Acho que sim. Ele ia tentar evitar o máximo para acontecesse alguma coisa. Perfeito. Depois que se faz seguro, será que ele vai ter todo esse cuidado? Será que ele vai pagar o estacionamento de R$50 para deixar o carro dele a noite inteira no show? Claro, tem outras questões. Tem a questão de riscarem o carro, tal, né? De quebrarem o carro, tal. Mas tirando isso, por roubo, será que ele vai fazer isso ou ele vai pensar, puxa, eu já pago R$1.500 por ano, né, de seguro. Será que vale a pena eu ainda pagar mais R$50 todo dia que eu sair para uma festa, para um show com a minha companheira? Digamos que show não é sempre, né? Então acredito que não pagaria. Não ia valer. A esse ponto de vista não valeria tanto a pena. A Cássia matou a charada. O que fazem as seguradoras de carro? As seguradoras de carro criam incentivos. Incentivo para quê? Para que os proprietários de carros segurados não mudem de comportamento, não mudem de atitude.
E a Cássia falou ali um tipo de incentivo, a franquia. Todo mundo sabe como funciona a franquia, sim ou não? Sim. Sim. Depois tu me passa o nome da seguradora, que é R$ 1.500, Ricardo, porque o meu esse ano já deu mais 2.000. O meu carro é uma Tucson 2015 e eu pago 1.500. 1.400 até à vista, paguei. Nossa, o meu deu mais. E o meu é um Foxzinho, não é uma Tucson. O carro bom esse do Ronaldo. O Ronaldo tá com muita. Deve ser. Olha, quisera fosse bom, como tu tá dizendo. É inteirinho, porque foi só meu desde quando eu comprei, né? Mas sempre foi. Sempre teve seguro, né? E o seguro. Da Cássia deu 1.600, hein? O meu deu menos que de vocês, hein? É que eu sou bom motorista, né? Eu nunca precisei guincho, nunca precisei serviço de manutenção, serviço de quê? Eu fui assaltado 2 vezes, levaram o carro. Isso encarece, né? Isso encarece e segura. Na primeira eu paguei franquia, na segunda não. Normalmente, o que eu faço para pagar menos? Eu digo quem dirige o carro, sou eu ou a minha esposa? Ela. Por quê? Porque para mulher o seguro é mais barato. Por que o seguro é mais barato para a mulher? Porque é mais cuidadosa. Porque ela é mais cuidadosa. Na verdade, assim, também não dá para elogiar muito você, né, gurias? Por quê? Vamos assim, o que acontece? Via de regra, se tu for pegar os acidentes, tá? Acidentes grandes, tá? Que envolvem perda total, né? Ou uma recuperação muito cara do carro, tá? Geralmente são cometidos por homens. Já os pequenos acidentes, que são 95%, 98% de todos os acidentes, são, na maioria, não na grande maioria, mas na maioria são cometidos por uma mulher. O que é pequeno acidente, pessoal? Encostadinha. Na saída da garagem, dá uma encostadinha. Exato. Normalmente naqueles condomínios ali que tem aquelas pilastras ali, tu vai olhar que tá marcado, foi a vizinha lá do 701. Que machismo estrutural isso, hein? Não, professor, foi a mulher do zelador que falou. Essa aí... Não, foi a informação que ela me passou, nem perguntei para ela que falou. Eu também achei meio ruim, assim, né? Porque é o casal que usa a garagem, né? Tem 2 carros que o box é largo. Ela disse que foi a senhora lá do 701, mas eu realmente não nem perguntei isso para ela, né? Simplesmente olhei quieto, nem comentei nada. Você sabe como é que é condomínio, né? Quando se comenta, melhor pra gente, né? Mas via de regra, esse tipo de acidente menor, até porque a mulher é muito cuidadosa, muito detalhista, né? Esse tipo de acidente ocorre, bom, né? E eu acho também porque a mulher dirige menos que o homem, né? Isso afeta a percepção de distância, essa coisa. Mas geralmente aqueles acidentes pequenos que tem na esquina, na saída, né? No meio fio, não que os homens não cometam, tem muito homem barbeiro, né? Mas digamos assim, uma pequena maioria é das mulheres. Bom, tudo bem, isso aí não aumenta nem diminui ninguém, né? Bom, e aí eu pergunto, para a seguradora, qual é o acidente que dá mais custo para a seguradora? O pequeno acidente ou o grande acidente? Que do PT, Partido dos Trabalhadores, Cássia? Perda total, o grande acidente. O grande acidente. Não, é o pequeno acidente. Por quê? Porque de cada 100 acidentes, 98 é pequeno, não é grande. Se a seguradora, por exemplo, não estabelecesse franquia, ela ia quebrar. Não, os grandes individualmente, sim, Cássia. Os grandes individualmente são mais, claro, o volume é maior, né? Desculpe, o valor é maior, mas a quantidade de acidentes grandes é pequeníssima, perto dos pequenos. Se tu vai olhar a lateral do meu carro, tem 2 batidas da minha mulher, uma minha, não sei o que. Agora, eu já tive batida feia com o meu carro? Não, nunca tive. Então, assim, se tu não entendia isso, entendi. Entendi. Entendi, tá bom. Então, o que acontece? A seguradora está muito mais preocupada com o pequeno acidente do que com o grande acidente.
Porque o volume de pequenos acidentes é muito maior que o volume de grandes acidentes. E aí nós temos uma questão. O que faz a seguradora? A seguradora, ela estabelece uma franquia. Qual é a função da franquia, pessoal? Quem é que me explica? Pessoal, o professor está aqui recolhido. Ajudem, falem um pouco. Até um determinado valor, né, não é conveniente acionar a seguradora. Um determinado valor de sinistro, né? A partir de um determinado valor, aí existe a conveniência de acionar a seguradora, ainda que o teu seguro seja total, que tenha aquele contra terceiros, que seja feito 110% da tabela FIP, depende desse valor, né, do prejuízo dado pelo sinistro. Acredito que seja isso. E em relação às mulheres, professor, cabe colocar aqui que existem mulheres que são muito mais eficientes na direção que os homens. Prova disso são as mulheres motoristas da Carris e da VAP, que o senhor olha para elas são extremamente delicadas no visual, mas o senhor vê elas numa direção de ônibus, o senhor sabe com certeza que elas são muito mais braços que muito homem. É claro, isso aí mais é uma convenção a gente achar que a mulher, ela é mais na verdade, a mulher, ela só comete mais acidente pequeno porque ela tem um comportamento defensivo, né? Um comportamento mais seguro do trânsito. E o homem, e toda vez que tu vê grande acidente, praticamente é acidente só com homens, né? E esse comportamento mais agressivo no trânsito é característico dos homens, né? Basicamente é isso. Mas, assim, a seguradora não está preocupada se é homem ou mulher. A seguradora está preocupada, na verdade, é o custo do seguro, o custo da apólice de seguro. Tá? Aí, justamente, por exemplo, a minha apólice de seguro é R$900. Significa o quê? Se eu bater o carro ali na lateral do pilar lá da minha garagem, quanto é que provavelmente vai custar para eu arrumar, desamassar, polir, passar uma micropintura? Provavelmente vai custar quanto? Vou chutar aqui, professor, acho que bem feito, assim, uns R$500, assim, bem feitinho. Né? Tudo bem, uns R$500. Eu pergunto para vocês, a seguradora vai cobrir ou eu vou ter que pagar isso? Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Ótimo, mas vamos supor que no dia seguinte eu saio de novo com o carro e bato um pouquinho no outro lado, mas um pouco mais forte, né? E o custo seja 1.200. Como é que fica a distribuição de despesas? Lembrando que a franquia é 900. Vai ter rateio, né? Como rateio? Até onde a franquia cobre, o senhor não vai pagar, né? A seguradora vai pagar. E o restante o senhor vai ter que pagar. Ao contrário. Eu pago até 900. Desculpa, professor, eu inverti. O senhor paga até os 900 e eles pagam os 300. Eles pagam a diferença. Entendeu? Justamente isso, né? Aí, inclusive, se for 1.100, 1.200, será que vale a pena acionar o seguro? Aí tem outro gatilho que a seguradora faz. Qual é o gatilho que ela faz? Se tu acionar o seguro no outro mês, ou no outro ano, quando for renovado, tu não vai ter desconto. Exato. E aí, o bônus, né? O senhor não tem o bônus aquele, né? Tu não tem o bônus, tu não tem nada. Exatamente, Muito... cara. Às vezes não vale a pena, né? Às vezes vale a pena o quê? Vale a pena engolir seco e gastar os 900 da franquia, né? Mais os 300 que seria da seguradora. Novamente, o que tu tem? Tem um contrato entre segurador e segurado. E o que acontece? O que a seguradora faz? A seguradora molda um contrato de forma a que o comportamento do segurado, do proprietário do carro, esteja de acordo com o seu interesse. Entenderam ou não? Por isso que a seguradora cria incentivos para o bom motorista, por isso que a seguradora estabelece uma franquia, tá? Por isso que a seguradora pega algumas informações para saber se o carro ele é usado para viagem ou não. Por exemplo, a idade, né? Geralmente, se é muito jovem, pega uma pessoa aí de 20 e poucos anos, 21, 22 anos, o valor de seguro é maior ou menor do que uma pessoa de 60?
Maior, não precisa. É maior. Eu, por exemplo, eu tenho seguro perfil já há algum tempo, né? Então, o que eu notei, professor? Eu notei que antes do meu seguro ser perfil, ele era mais barato. Depois que ele se tornou perfil, onde só eu apareço ali como condutor, na minha visão, ele encareceu um pouco, né? Inclusive, eu troquei de seguradora e, por exemplo, assim, os valores ficaram muito parecidos em função dele ser perfil. Uhum. Mas entenderam, então, como é que ocorre a simetria de informações entre contrato? E quanto maior é a simetria de informações, mais ineficiente é o contrato? Sim ou não? Sim. Tá, então, tu tem um problema pré-contratual, que é o problema de informação oculta, que é a seleção adversa, e o problema pós-contratual, que é o problema de moral hazard, ou risco moral. Continua. Continua, Renato. Alô? Alô, desculpa, estou com o microfone desligado. Nesses casos, o governo deve agir obrigando que toda a informação relevante a respeito de um determinado produto seja conhecida por todos os participantes do mercado. Exemplo, informações da composição do produto na sua embalagem, cigarros, alimentos, inseticidas. Isso é importante. Toda vez que eu tenho um mercado assimétrico, eu tenho assimetria de informação entre as partes, quando eu vou comprar um determinado produto no supermercado, eu não estou fazendo um contrato de compra e venda com o Zafari, com o Nacional, o mercadinho da esquina, sim ou não? Sim. Com a empresa que fabrica o cigarro, com a empresa que fabrica a compota de figo, a embalagem de Coca-Cola. Concorda? Sim, concordo. E aí, será que a gente sabe exatamente o que eles colocam ali dentro da embalagem? Se tiver informação no rótulo... Quem conhece muito mais da informação é o produtor do que o vendedor. O fabricante do que o vendedor. O fabricante, né, professor, em regra. É ele que deveria expor as informações ali no rótulo do produto, né? Mas ele espontaneamente vai fazer isso ou há necessidade de regulação, a necessidade de intervenção do Estado? A necessidade de intervenção. É justamente essa questão que a gente está vendo. Então, ou seja, o que o Estado obriga no cigarro? A colocar aquela informação de que ele é prejudicial à saúde para desincentivar o consumo, ou seja, tu pode comercializar, mas tu vai colocar a informação de que o consumo do cigarro é prejudicial. Que mais? Os impostos pagos, né, professor? Em cima da aí tributação. Não é informação, né? Aí é carga tributária, né? Exato. Tá? Mas tem proibição, né? O fabricante não pode vender cigarro para quem tem menos de 18 anos, não é isso? Exato. E ali também tem que estar constando no pequeno espaço ali todas as mazelas que ele provoca, né? Acredito eu que, em regra, deveria constar também os componentes, né, do produto, né? Mas eu, sinceramente, eu nunca me prendi para olhar assim. Uhum. Ou seja, toda vez que tu tem assimetria de informação, surge a necessidade do quê? Da participação do governo, né? Da intervenção do governo. Dê para nós aí, Ronaldo. Informações assimétricas. O que é? É que tá bem pequenininho, professor. Deixa eu ver. Muito pequena. Tá. Vou aumentar aqui. Tá. Melhorou? Certo. Seleção adversa. Eu vou aumentar um pouco mais aí para... Por favor. Agora já dá para ler um pouco melhor, senhor. Então, seleção adversa. Forma de falha de mercado que ocorre quando, devido a informações assimétricas, produtos de diferentes qualidades são vendidos a um preço único. Dessa maneira, vende-se inúmeros produtos de baixa qualidade e pouquíssimos de alta qualidade. Tu tem a chamada informações ocultas, né? A informação onde o vendedor, né, por exemplo, do carro usado, sabe muito mais sobre a qualidade do produto do que o comprador. Antigamente, pessoal, falando sobre carro usado, tinha
o chamado classificado do jornal de papel. Se lembram disso ou não? Sim. E o que dizia? Os classificados eram uma diversão só, né? O que falava os classificados? Eu vou ser bem franco, senhor, eu nunca comprei carro pelos classificados, mas eu me lembro de ler alguns anúncios que diziam que o carro era maravilhoso e coisa e tal. E aí um único dono. Exatamente. De garagem. Esse dá para comprovar ou não se é o único dono? Dá para olhar no documento, né? Mas muitas vezes a pessoa vende e não transfere. Exato. A informação não é simétrica. Carro de viúva. Antigamente era comum dizer, por que carro de viúva? Não, por que carro de viúva? Geralmente a mulher antigamente dirigia ou não? Não. Ou seja, era um carro de pouco uso. Tá? Carro de médico. Por que carro de médico? Por que não carro de administrador? E aí tem uma complicação, né? Porque tem muito médico que faz quilometragem, por exemplo, tem médico que faz ecografia, que sai de Esteio para Alvorada, de Alvorada para Guaíba, de Guaíba para Porto Alegre. É isso risco. Hoje, antigamente, qual era a ideia? Quando se falava que era carro de médico? É baixa quilometragem. Não só isso, né? O médico é responsável, o médico é cuidador, né? O médico vai cuidar bem do carro, ele cuida bem do paciente. Entenderam? É meio controvertido, né? Mas se colocava, né? Se colocava no classificado. Né? Se vocês pegarem os classificados antigos do Correio do Povo, vocês vão ver que tem. Ou seja, o que se buscava com isso? Sinalizar para o mercado, dizendo, olha, pode comprar esse carro. O vendedor estava dizendo para o comprador, a gente pode comprar esse carro, porque esse carro é bom. E não é Os americanos chamam de carro ruim, eles chamam de limão, né? Limão, né? E carro bom eles chamam de peach, que é pêssego, né? Tá? Então, os americanos geralmente fazem o quê? Toda vez que tu tem um carro usado de baixa qualidade, eles dizem, isso aqui é um limão, né? Isso é uma porcaria, né? Ou seja, um carro de baixa qualidade. Toda vez que tu tem um carro de alta qualidade, tu tem um peach, tu tem um pêssego, né? Que é mais caro, que é melhor. Né? Mas o grande problema é como tu vai visualizar isso, como tu vai diferenciar esse produto na hora da compra. Nem sempre é fácil distinguir um carro de alta qualidade e de baixa qualidade. Entenderam? Bom, tem algumas formas de diminuir essa informação oculta. Eu pergunto para vocês, o que faz o McDonald's, o Burger King, a Renner, as filiais da Renner, essas franquias em geral? Padronizam? Padronização. Tá? Por que muitas vezes a gente está num lugar ermo, ou está num país distante, ou está numa situação muito típica, né, muito particular, e a gente vai no McDonald's? O que faz a gente ir no McDonald's? Porque a gente já conhece a comida. Né? Porque o Big Mac é irresistível em Buenos Aires, em Montevidéu. Não, é porque a gente já conhece a comida, né? Tem alguns lugares que a comida é meio intragável, assim, né? Por exemplo, na França, eles fazem um comercial muito interessante da comida, né? No Verre Cuisine, lá. É tudo umas gosminhas miudinhas e caro, né? Daí é mais fácil no McDonald's da esquina. Sim. É justamente isso. A ideia é diminuir a simetria de informação. É garantir para o cara que vai lá no McDonald's de Paris, em Bombaim, na Índia, em Sydney, na Austrália, em Montevidéu, São Paulo, Porto Alegre, que ele vai comprar um produto muito semelhante, com qualidade, de acordo com o que o McDonald's diz. Ou seja, a padronização é uma forma de reduzir a assimetria de informação. Entenderam? Padronizar. Padronizar é garantia de mercados menos assimétricos. Bom, isso no caso da seleção adversa, no caso do problema pré-contratual. Mas eu posso ter problemas pós-contratual. Como é que se chama o problema pós-contratual? Risco moral? Moral hazard, o risco moral, né? O que é o pós-contratual? Se o senhor conseguir dar uma aumentadinha nele, o senhor vai ficar interessante, porque tá basicamente, muito miudinho.
o pós-contratual é tu mudar o teu comportamento depois de assinar o contrato. Por exemplo, no casamento, não tem o chamado aquelas pessoas que casam por interesse? Casam por dinheiro? Sim. Ah? O que faz aquela pessoa se não tem certeza que a outra está casando por amor e sim por dinheiro? Pacto pré-nupcial. É um testamento, né? Que garante justamente a diminuição das ações ocultas, de ações que vão ser que podem ser diferentes daquilo que foi imaginado antes do contrato. Qual é o exemplo clássico aí, aqui no Brasil, que morreu recentemente, inclusive, de um acordo pré-nupcial? Alguém se lembra? Apresentador de TV. Gugu? O Gugu, exatamente. O Gugu, né, ele tinha um contrato pré-nupcial ou não? Tinha, eu acho que foi. Pelo que eu lembro das fofocas que eu li, né? Acho que era em 2001 e ele excluía a mulher dele, não sei se é mulher ou ex-mulher, da herança e só deixava para os filhos e para alguns sobrinhos, se eu não me engano. Exatamente. Ele fez um acordo com a mulher, né? A mulher era uma mulher inteligente, era médica, né? Era uma pessoa culta. Ele tinha lá sua orientação sexual, né? E eu acho que ela sabia disso, né? E o que acontecia, então? Acontecia o seguinte, né? Eles fizeram um acordo pré-nupcial. O que é esse acordo pré-nupcial, né? Ele queria muito que os filhos fossem dela, né? Que os filhos fossem de uma pessoa culta, de uma pessoa inteligente, de uma pessoa de boa formação. Né? Tanto é que eu acho que, se bem me lembro, acho que a inseminação foi artificial até. Alguém sabe disso, se lembra? Ninguém se lembra? Ignoro, professor, mas a colega ali, Cássia, disse que foi. Foi, né? Justamente, né? Então você já viu um acordo pré-nupcial, justamente para evitar e aí os filhos nasceram, foram acho que é 2 filhos do Gugu com ela, né? Cresceram, foram educadas por ela, né? E quando ele faleceu, né? O que estava no acordo pré-nupcial? Que ela teria direito a uma pensão, mas não teria direito ao patrimônio. O patrimônio seria exclusivo dos filhos, né? E nada seria para ela. Aí, claro, entra a questão judicial, entra a questão né, de advogados que entram, né, na justiça argumentando que esse contrato pré-nupcial ele é inválido. Mas tudo isso é problema de informação assimétrica, né? É um problema de risco moral, de comportamento oportunista. Então, quando o Gugu casou com a mulher lá em 2001, sei lá quando, né? E fez esse contrato pré-nupcial, o que ele tinha ideia? Qual era a visão dele? A visão dele era justamente dizer o seguinte: olha, estou fazendo esse contrato para evitar o comportamento oportunístico. Entenderam? Porque a minha relação com essa senhora, com essa mulher, uma relação né, não é uma relação afetiva, mas sim uma relação onde cada uma das partes tem benefícios, né? Cada uma das partes tem ganhos e custos associados a essa escolha. Entenderam o que é o risco moral? Sim. Como é que tu pode diminuir esse risco moral? Através da sinalização. Né? Quando, por exemplo, a questão da Expo Inter, quando tu vai comprar, esse pessoal que compra aí gado, reprodutor, vaca leiteira, não sei o que mais, ovelha, produtora de lã, o que é para comprar de alguém? O que essa pessoa sinaliza? Qual é a sinalização que o vendedor dá? A proveniência do animal? É um certificado genético, certificado de garantia de qualidade, não é isso? Sim. Por exemplo, nas empresas, não tem o chamado ISO, começou com o ISO 9000, né? Depois disso teve uma série de ISOs. O que são os ISOs?
certificados de qualidade? Certificado de qualidade, ou seja, né, de processo ambientalmente sustentável, né? Ou seja, a empresa sinaliza o comprador de que ele está comprando sim, um produto sustentável, um produto com processo eficiente, assim por diante. Né? Normalmente quem dá essa licença ou é o Estado, né, ou é um órgão privado confiável, né, que tem credibilidade no mercado. Entenderam? Sim. Tá? Ou seja, o problema de risco moral ele também pode ser minimizado através da sinalização. Tá? Olha aqui. Tu sinaliza antes para que o problema pós-contratual, a ação oportunística não ocorra. Né? E estabelecido o contrato, né, tu cria incentivos, né, tu cria mecanismos de incentivo para que aquele contrato seja efetivamente cumprido. Ok, isso aqui a gente já viu. Leio aqui um pouquinho. E perguntem se há alguma dúvida quanto a essa lâmina. Alguma dúvida, professora? Quanto a essa lâmina? Sim ou não? Agora, eu tenho só que é sobre uma palavra, endógena, o significado. Uma escolha endógena é uma escolha interior, uma escolha é uma variável endógena, uma variável que ocorre dentro da relação comprador-vendedor, ou seja, quem sabe da informação é o vendedor. O comprador muitas vezes não tem essa informação, então tu tem uma informação endógena, uma escolha endógena, né? Ou seja, tu não sabe exatamente aquilo que contém o produto que tu está adquirindo. Entendeu? Sim, obrigada. Vou fazer o intervalinho aqui nos 5 minutos e depois a gente volta, pode ser? Certo. Ô, professor, hoje tá só hoje o elenco masculino é só eu e o senhor? Acho que sim. Então tá, então hoje o senhor é o rei e eu sou o príncipe. Tá bom, 5 minutos de intervalo.
Ô, pessoal. Ô, professor, o senhor Fala. voltou? Eu quero fazer uma modificação na minha última declaração. Ah. Sendo eu e o senhor únicos aqui hoje, não é que nós sejamos reis e príncipes, não é isso. É que as moças que estão aqui são rainhas absolutas. Ah, bom, chega de jogar confete. Ah, bem, Ronaldo. Tentou arrumar, mas tudo bem. Tá, pessoal, realmente eu vou ter que parar eu tenho que tomar um remédio agora, descansar um pouco, tá? Provavelmente eu vou estar melhor no final de semana, né? E aí a gente continua. Eu posso dar uma aula, essa meia hora, uma hora que eu não vou dar hoje, a gente completa no meio da semana, no final de semana na aula facultativa. Pode ser? Tranquilo, professor. Então tá, obrigado, pessoal, aí pela atenção de vocês, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite, senhor, boa noite, colegas. Obrigada. Boa noite, professor. Melhoras. Tá, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, senhor, se cuida. Tchau.